Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus e cheio de saúde. Estamos aqui para a nossa leitura diária. Hoje é o nosso dia 119. Dia 119, lendo a Bíblia todo santo dia. Aleluia. Estamos fazendo a leitura em 1 Crônicas e hoje vamos ler o capítulo 6. Amém? Vamos lá e a gente já inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por ter nos trazido até aqui. Te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco aqui neste momento de leitura, tem estado todos os dias. Que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, abençoando a nossa vida e cuidando de nós em tudo que fazemos, seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Fala conosco, esteja conosco, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi e suas cidades. São estes os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate foram Amram, Issar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão foram Arão, Moisés e Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazer e Itamar. Os filhos mais velhos das famílias de Arão nasceram mais tarde foram os seguintes: Eleazar, pai de Finéias, Finéias, pai de Abisua, pai de Buque, Buque, pai de Uzi, Uzi, pai de Zeraías, Zeraías, pai de Meraiote, Meraiote, pai de Amarias, Amarias, pai de Aitube, Aitube, pai de Zadok, Zadok, pai de Aimás, Aimás, pai de Azarias, Azarias, pai de Joanã, Joanã, pai de Azarias, que serviu como sacerdote no templo de Salomão em Jerusalém. Azarias foi o pai de Amarias, Amarias foi o pai de Aitube, Aitube pai de Zadok, Zadok pai de Salum, Salum pai de Ilquias, Ilquias pai de Azarias, Azarias pai de Seraías e Seraías pai de Jeozadaque. Quando o Senhor mandou o povo de Judá e de Jerusalém para o exílio por meio do seu pai Nabucodonosor, por meio do rei Nabucodonosor, Jeozadaque foi levado junto com o povo, conforme foi escrito anteriormente. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes foram os grupos de famílias dos levitas, alistados de acordo com seus antepassados. De Gerson, seu filho Libni, pai de Jate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeaterai. De Coate, seu filho Abinadab, pai de Coré, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ebiasaf, pai de Assir, pai de Tate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. De Eucana, Amassai e Aimote. Eucana, pai de Zofai, pai de Nate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana. As famílias que vieram de Samuel eram chefiadas pelos filhos de Samuel: Joel, filho mais velho, Abias, o segundo, de Merari, Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Semeia, pai de Ragias, pai de Asaías. Depois que a arca foi levada para o tabernáculo, Davi nomeou dirigentes de canto e grupos de cantores no templo do Senhor. Eles ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação. Mais tarde, quando Salomão construiu a casa do Senhor em Jerusalém, os grupos de cantores cantavam ali. Estes são os nomes dos dirigentes dos cantores e também filho dos dirigentes. Do grupo de famílias de Coate, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Mate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Tate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré,
filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficavam seu irmão Asaf. Asaf era filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micail, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, Etã, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jate, filho de Gerson, filho de Levi. À esquerda de Emã ficava Etã, que representava a família de Merari, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os parentes deles, todos os outros levitas, foram nomeados para diversos trabalhos no tabernáculo, a casa de Deus. Mas somente Arão e seus filhos, netos e bisnetos, e assim por diante, cuidavam dos sacrifícios do altar de ofertas queimadas. As obrigações dos sacerdotes eram queimar as ofertas e o incenso, lidar com todas as tarefas que eram feitas no santuário interior, o lugar santíssimo, como também os sacrifícios do dia da expiação por Israel. Os sacerdotes cuidavam para que tudo fosse feito conforme Moisés, o servo do Senhor, havia mandado. O filho de Arão foi Eleazar, o filho de Eleazar foi Finéias, o filho de Finéias foi Abissua, o filho de Abissua, Buque, o filho de Buque, Uzi, o filho de Uzi, Zeraías, o filho de Zeraías, Meraiote, o filho de Meraiote, Amarias, filho de Amarias, Aitube, o filho de Aitube, Zadok, e o filho de Zadok, Aimás. Este é um registro das cidades e da terra que, por meio de sorte, foram entregues aos filhos de Arão, os levitas, todos eles membros da família de Coate, Hebron, em Judá, e a sua pastagem ao redor, embora os campos e as cidades vizinhas fossem dados a Calebe, filho de Jefoné. Assim, os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio, com os pastos ao redor: Hebron, Libna, Jatir, Estemoa, Rilém, Debir, Assã e Bet-Semes. Outras 13 cidades com pastagens ao redor, incluindo Geba, Alemete, Anatote, foram dadas aos sacerdotes pela tribo de Benjamim. Então tiraram sorte para distribuir aos demais descendentes de Coate a terra que sobrou, e eles receberam 10 cidades no território da meia tribo de Manassés. As famílias pertencentes aos grupos das famílias de Gerson receberam por sorteio 13 cidades na terra de Bazã, que tinham sido da tribo de Issacar, Asser, Naphtali e da meia tribo de Manassés. Os grupos de famílias de Merari receberam por sorteio 12 cidades que tinham sido das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Estas cidades e terras de pastos foram dadas por sorteio aos levitas. As cidades dos territórios de Judá, Simeão e Benjamim foram dadas a eles por sorteio. A tribo de Efraim deu essas cidades aos grupos da família de Coate: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim e Gézer; Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon, Gat-Rimon e as suas pastagens ao redor. As cidades seguintes e as terras de pastagens foram dadas aos grupos de família dos coatitas, pela meia tribo de Manassés, Aner e Bileã. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do grupo de família da meia tribo de Manassés, Golã, em Bassã, Astarote, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Issacar, Quedes, Daberat, Ramote e Anem, com as pastagens ao redor. Da tribo de Asser, Massal, Abdon, Rucoque e Reob, com as pastagens ao redor. E da tribo de Naphtali, Quedes, de Galileia, Ramon e Quiriataim, com as pastagens ao redor.
Estas foram as cidades que os outros grupos de famílias de Merari receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com suas pastagens ao redor. Da tribo de Ruben, do outro lado do rio Jordão, que em frente de Jericó, Bezer, cidade no deserto, Jaza. Quedemote e Mefate e suas pastagens ao redor. E da tribo de Gade receberam Ramote, em Gileade Manaim, Resbom e Jazer com suas pastagens ao redor. Amém. É isso aí. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente se encontra para continuarmos e finalizarmos as nossas leituras até terminar a Bíblia inteira, em nome de Jesus, em um ano, se Deus quiser e assim nos permitir. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Um abraço.